Então, nesse instante, meus queridos irmãozinhos, te convido a fechar os olhos. Te convido a pensar no nosso barquinho, ancorado no cais. Você entra pela lateral do barquinho e vai escolher o seu lugar. É um barquinho bem grande, que a cada semana se torna maior. Um barquinho que te abraça quando você entra dentro dele, porque você se sente parte. Você já tem o seu cantinho cativo, onde você ajuda a remar, onde você ajuda a guiar. E ao mesmo tempo em que ajuda o barquinho a seguir em frente, você se torna um aprendiz. Para você que está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa família. Sinta-se abraçado por cada um desse barquinho. Você que está assistindo depois, seja pelo YouTube, seja por qualquer outra rede, ou se de repente essa mensagem chegou por coincidência, por favor, aceite o nosso humilde convite para fazer parte dessa viagem. Te convido em nome de Jesus, não que eu tenha mérito para fazer isso não, mas é pela misericórdia divina de identificar no nosso coração, ainda tão pequeno, ao menos a vontade de ajudar os irmãos e assim também me ajudar a navegar nesse mundo, por essas águas por vezes tão turbulentas, mas que tem tanto a nos ensinar. Então, confia, toma teu remo. E agora pela porta do nosso barquinho, confesso para vocês que eu consigo sentir até o cheiro de Jesus, um cheiro de flores, uma luz que adentra o nosso barquinho e vai passando de um em um. Sinta agora ele se aproximar de você. Permaneça com os olhos fechados, mas sinta ele dizer no seu ouvido: eu sabia que você viria. Obrigado por navegar ao meu lado. E te dá um beijo na face. E assim Jesus assume o leme da nossa embarcação. A corda que atraca ao cais é solta e a gente começa a se distanciar do porto nessa viagem de hoje, guiada unicamente pelo Cristo, da qual todos somos pequeninos marinheiros. Vamos em frente, irmãos, rumo ao mar do saber, guiados pelo Cristo. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham
ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Seja bem-vindo, Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Ei, coisa boa é sentir Jesus pertinho da gente. Muito bem-vindo ao nosso barco, muito bem-vindo. Eu não sei como foi sua semana, sei que para alguns foi uma semana difícil, ainda está sendo, mas eu sei que agora é hora de você renovar suas energias, junto de mim, junto de cada um nesse barco, mas especialmente junto do Cristo. Então seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso barco, viu? Eu vou pedir licença para desligar os comentários aqui, para a gente concentrar mais nessa viagem, viu? Que a gente vai fazer juntos e depois a gente volta a ligar. Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Vamos lá, irmãos? Vamos viajar? Deixa eu ver se a imagem melhora. Melhorou. Bom, hoje, como sempre, na nossa prece do coração, vamos começar, né, lendo os nossos 2 livrinhos aqui, companheiros das lives, Minutos com Chico e Sempre Melhor, né? Então nós vamos começar hoje com o nosso querido Chico. Espero que ele traga uma lição, com certeza vai trazer muito positiva para cada coração. Obrigado a você que está aí do outro lado, viu? Seja muito bem-vindo. Jesus sabe do teu amor, da tua intenção, viu? Em crescer, em estar aqui predisposto, em plena uma quinta-feira à noite, muitos cansados, trabalharam o dia todo, né? Mas está aqui para ouvir um pouquinho, para quem sabe crescer um pouquinho. Então, seja muito bem-vindo ao nosso barco. Irmãos, vamos concentrar? Ô Chico, traz uma mensaginha que a gente está precisando hoje. Para esses mais de 500 corações que aqui estão. Para esse coração solitário que vê essa live depois, sozinho, às vezes de madrugada, no momento de dor. Traz, Chico, uma mensaginha para o nosso coração.
Lição de hoje, ó, aberta por nós. Converse com sua doença. Vamos ver o que o Chico quer dizer com isso. Aqui vamos bem com a rinite fiel. Achei melhor tratá-la por amiga. E com isso tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Ei, Chico. Que bela lição espiritual. Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Chico tratava suas doenças como amigas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam o nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam nossas condições de saúde. É verdade. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. Bom, e aqui nós vamos parar para a gente refletir um pouquinho, né, nessa sugestão do Chico. Hoje o Chico vem sugerir para a gente que a gente converse com a nossa doença. Você já conversou com a sua doença? Espero que você não esteja doente, mas se você estiver, e todos nós de uma certa forma estamos, né? A ansiedade, o medo, o desequilíbrio emocional, ele já é considerado uma doença, né? Mas o Chico vem aqui nos sugerir para que a gente faça da doença não uma inimiga, mas uma amiga. Perguntando a ela o que ela quer nos ensinar, né? O que a doença quer nos ensinar. Essa semana, meus irmãos, eu recebi a ligação de uma amiga muito querida. E ela me disse que ela lutou muito, sabe, contra um câncer. E venceu, né, esse câncer. Mas infelizmente no final do ano passado esse câncer voltou, né? Um câncer muito sério, agora se espalhou pelos órgãos, né? Antes tinha pego só a mama. E ela me mandou uma mensagem triste, né? Chateada, preocupada, né? Porque segundo ela o médico disse que não havia muito mais o que ser feito, né? Então ela compartilhou comigo, abriu o coração e disse: Eduardo, eu tenho medo do que eu vou encontrar depois que eu partir. Como espírita que sou, eu sei que eu não fui perfeita, então eu tenho medo de ir para um umbral, tenho medo de ficar presa num caixão, né? E eu fui ouvindo sem julgamento, né? Ela até me pedia desculpa, falou: você me desculpa de falar essas bobeiras, mas eu tenho medo. Tenho medo de quem vai ficar, quem que vai cuidar da minha mãe, né? E ela já aceitava o diagnóstico médico, né? E eu não estou aqui jamais para falar que a gente não tem que acreditar num diagnóstico médico, mas eu acho que médico tem um só, que é o médico Jesus. E Ele sabe a nossa hora. Só Ele. Só Ele. A dor, a doença, ela tem um papel pedagógico nas nossas vidas, né? O Chico dizia que a gente evolui desidratando, né? Ou pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. Mas a gente não evolui por qualquer lágrima que cai, né? Porque chorar todo mundo chora, mas o que está por trás do choro? A gente pode chorar por um diagnóstico desse, por revolta, por desespero, por aflição, mas a gente também pode chorar por vontade de ficar, por vontade de viver. Peraí, eu tenho um diagnóstico médico que me diz que eu tenho 6 meses de vida. Tá, mas o meu espírito é imortal. E se eu, por acaso, tiver mesmo esses 6 meses de vida, quem garante que a outra pessoa que não tem nenhum tipo de diagnóstico vai viver mais do que eu?
a gente tem que parar de, sei lá, rotular um tempo, determinar um tempo para o nosso final. A gente tem sim que determinar um tempo para o nosso começo. Porque a coisa mais triste que tem não é partir. É a gente partir com a sensação de que nunca viveu, não é? Então eu disse a ela, olha irmã, primeira coisa, eu vou te responder do meu coração. Para com esses pensamentos de que você vai para umbral, de que vai ficar preso em caixão. Eu sei que você não deve ter sido a melhor das pessoas, como eu também não sou. Mas Jesus vê a tua intenção. Jesus vê a tua vontade. É uma irmã que se esforçou tanto no trabalho do bem, ajudando outras pessoas, sabe? Eu falei, não se preocupa com isso não. E outra coisa, quem vai cuidar da sua mãe, muito antes dela ser sua mãe, ela é filha de Maria. Ela é filha de Deus. É irmã do Cristo. Então, quanto a isso, fica tranquila. Mas eu vou falar só dessa vez. Mas para de se dar um diagnóstico desse. Para de acreditar nisso, que você tem tanto tempo de vida. E até contei a historinha para ela de uma irmã querida que essa quarentena me apresentou, né? É uma irmãzinha que também recebeu um diagnóstico de 6 meses de vida, né? Só que já faz 30 anos que ela recebeu esse diagnóstico e tá aí até hoje, né? Então, assim, a gente não é dono desse saber. A gente tem que aproveitar o tempo que a doença se manifesta para entender o que ela tem a nos ensinar. Por isso que o Chico falou que eu vou bem com a minha rinite, né? O De Luca, ele sempre brinca, fala assim, você tem uma gastrite nervosa? Mas quem que é nervoso? Alguém já viu na rua uma gastrite nervosa correndo descabelada? Ai, que raiva! Não. Quem é nervoso é quem possui a gastrite. Então como é que a gente conserta a gastrite nervosa? Se acalmando, se pacificando, buscando encontrar o nosso equilíbrio interior. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Quando eu converso com ela. Ô gastrite, o que você está querendo me dizer? Esses dias eu estava com muito refluxo, né? Eu tenho refluxo. Mas eu percebi que o meu refluxo aumentava quando eu comia muito rápido, né? E então eu liguei no médico, né? E falei para ele, eu precisava marcar uma consulta, né? Do estômago. E a moça falou assim, tem só para agosto, né? Eu falei, meu Deus, até lá eu já morri, né? Se for sério. Mas aí ela falou, não, é só para agosto que tem. Eu falei, então pode marcar, né? Enquanto isso eu vou mudar meus hábitos. E aí eu comecei a mastigar mais devagar. Comecei a sentir o sabor do alimento. E principalmente a estar presente na minha refeição, né? A buscar agradecer cada garfada que eu dava, mastigar, sentir o gosto, né? E gente, meu refluxo melhorou 99%. De coração. 99%. Claro que eu ainda vou no médico quando chegar a hora, mas eu percebi que eu conversei com a minha doença. Refluxo, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que você está comendo depressa demais, Eduardo. Você precisa prestar mais atenção, estar mais presente no momento da refeição, né? Então, isso é conversar com a nossa doença. E aí, continua dizendo assim, as células e os órgãos do corpo físico são extremamente sensíveis às influências de nosso estado mental. É verdade. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais, que se originam dos contínuos estados de tensão e beligerância, provocando verdadeiros curtos-circuitos no nosso sistema orgânico. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização física. Se o general se abate, todo o exército lhe sofrerá a influência. Se o general se revolta, o corpo entra em convulsão. É verdade, gente. Eu li numa pesquisa científica, isso não tem nada a ver com espiritismo nem com religião, que a cura do câncer ela está 60% ligada
a parte mental. A vontade manifestada de querer viver, né? Tem uma frase de um pensador, que agora me fugiu o nome dele, pois se eu lembrar eu falo para vocês, que ele dizia assim, ó, quem tem um porquê viver, enfrenta qualquer como. E é verdade. Se você tem vontade de viver, de continuar vivo, você tem um grande poder de autocura, né? Mas eu acho que a autocura principal não é a do corpo, é a da alma. Porque toda doença manifestada na matéria, ela tem como propósito não fazer com que a gente cure simplesmente o corpo, mas cure a alma, cure os pensamentos, né? E aí continua assim. Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico Xavier encontrou para dialogar com as células enfermas, acalmando-as, asserenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capaz de agravar as próprias dores. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e saúde. Pois é. Se o corpo entende uma mensagem de pessimismo, de angústia, de mágoa, né, e se manifesta numa doença, ele também entende uma mensagem de vontade de viver. Ele também entende uma mensagem de vontade de ser curado, de permanecer aqui, porque ainda se tem muito a fazer, né? O nosso corpo pode ser comandado pela nossa vontade, né? Então, converse com a sua doença, entenda o que ela quer te ensinar, o que ela quer te dizer e vai para frente, né? Vai para cima. Você tem uma grande responsabilidade na autocura, né? Salvo engano, acho que era Emmanuel que dizia que o pensamento cria a vida que buscamos, né? E é isso. Se você busca a cura, manifeste pensamentos de cura, né? Eu lembro de uma passagem do Chico, onde ele estava tendo uma reunião mediúnica, né? E então ele faltou naquele dia. E aí o Emmanuel foi até o encontro dele e chegou lá e deparou com o Chico na cama, né? Um olho sangrando, e aí o Emmanuel falou assim, uai Chico, por que você não foi hoje? Então todo mundo lá te esperando. E ele falou assim, Emmanuel, olha aqui meu olho tá sangrando, como é que eu vou na reunião desse jeito? Ele falou, mas como é que tá o outro olho? Eu falei, não, o outro tá bom. Eu falei, então arruma para você ir. Ter 2 olhos é um luxo, vamos trabalhar. Então, o que é isso? Aí eu disse que o Chico foi no centro, chegou lá, o olho parou de sangrar, ele conseguiu fazer a reunião normal. E quantas vezes eu lembro que era dia de trabalho, dia de casa espírita, né, ou na sua igreja, eu tenho certeza que você estava mal, estava com dor de cabeça, estava com medo, estava angustiado, estava depressivo, e você falou assim, não, mas eu vou assim mesmo. E a hora que você chegou lá, você ficou bom. E saiu de lá, não tinha mais nada. Por quê? Modificação de pensamento, de vibração, autocura, entende? Então não podemos jamais entrar nessa atmosfera espiritual de pensamento de que somos doentes. Não, no máximo eu estou doente, mas isso é passageiro. Eu não sou doente, eu estou. Entende a diferença? Mas é isso. Vamos para frente? Então vamos para o nosso livrinho, Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Vamos ver o que Deus tem preparado para a gente. Senhor Jesus, que possa vir a lição pertinente, proveitosa, para esses todos os corações que estão aqui no teu barco, Senhor. O mal pode nos procurar pela porta de nossos ouvidos. A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito,
o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, a exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Muitas doenças físicas, olha aqui, gente, tá ligado? Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou em nossos ouvidos. Do que entrou. O mal sempre nos faz mal. Um segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários, calúnias. Mantenhamos nossos ouvidos cerrados, a fim de que o mal não encontre a porta aberta e resolva ficar conosco. Só o bem nos faz bem. Olha aí como tem a ver com o que a gente estudou, né, num livrinho. Aqui vem falar sobre a questão do mal, sobre a questão do que a gente ouve, sobre a questão do que entra dentro de nós através dos nossos ouvidos, né? Vocês lembram que na live passada a gente comentou um pouquinho sobre o quanto Deus faz uso das nossas faculdades, inclusive a de ouvir, né? O que a gente tem ouvido? Nesse momento em que a gente está vivendo tudo que está vivendo, eu não vou nem me ater mais a isso, que chega, que é hora de pensar em coisas boas. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, em propagar os assuntos, né? Eu queria começar a live de hoje e eu acabei esquecendo com uma boa notícia. Uma notícia que diz que até o final de abril 25% dos brasileiros já vão ser vacinados. E que até o final do ano já terão mais vacinas produzidas do que o número de pessoas no mundo. E tem mais de 70 laboratórios já fabricando e outros tantos para serem aprovados. Então, tudo isso está chegando ao final. Está chegando ao final. Eu tenho certeza, né? Mas, você conversou com a doença? Você se perguntou por que você contraiu a doença? Ou por que você não contraiu a doença? Associando aí os estudos de hoje, né? A gente tem que conversar. Agora, às vezes a gente não pegou a doença do vírus, mas a gente pegou a doença do desespero, da aflição, do medo, da angústia, que talvez é uma doença muito pior, né? Muito pior. O mundo está sendo purificado, o mundo está sendo melhorado, né? Para vocês terem ideia, hoje eu estava vendo uma informação muito interessante que diz que hoje o número de mortes violentas no mundo é cerca de 1%. 1% só das mortes que acontecem são mortes violentas, né? Que são mortes decorrentes de guerra, decorrentes de terrorismo, de assassinato, esse tipo de coisa, né? Coisa que, sei lá, há 20, 30 anos atrás era um número muito maior. E se a gente pegar 100 anos atrás, então, absurdamente. Só que, por exemplo, por um outro lado, hoje a gente tem a questão do suicídio, né? Como uma das doenças que mais matam, né? Uma das causas que mais matam. E dizem que até 2023 vai ocupar, 2023, 2026, não me lembro ao certo, a Organização Mundial de Saúde falou que vai ocupar o topo, né? Por quê? Já que a gente está falando de doença hoje, né? Por que o suicídio vai fazer esse estrago no pensamento das pessoas? Justamente pelo que disse aqui, ó. Não é a notícia que chega até você, é o impacto que ela tem dentro de você. É o que você permite que ela faça dentro de você. Vocês entendem? Então, é com aquilo que a gente se conecta, né? A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos, o pessimismo, a exaltação da vingança, tudo isso são formas de abastecimento. São formas de abastecimento espiritual, energético. Do que você tem se abastecido?
Sabe, meus irmãos, quando a gente vai fazer um atendimento fraterno, chega muito uma queixa para mim, que é uma queixa que diz assim, ó, Eduardo, tô me sentindo muito sem energia, mas tem sido uma queixa assim, ó, de 99% das pessoas. Aí eu falo assim, mas o que você está fazendo para recuperar essa sua energia? Por que você está sem energia? É porque eu fico pensando naquela situação, porque eu fico pensando na doença, no meu trabalho, não sei o que tem da família. Eu falo assim, tá, você precisa pensar? Precisa. Mas o quanto você precisa pensar sobre isso? O quanto você tem gastado do teu ser focado às vezes naquela situação que a resolução não depende de você. E aí você fica o tempo todo, sabe? O tempo todo vinculado àquele pensamento, é a minha fragilidade no relacionamento, é a minha dificuldade financeira, alimentando e gastando e consumindo a tua energia. E aí você fica esgotado no final do dia. Mas é claro, é como se você tivesse um fio, e é um fio que você liga de um lado, vai para o outro e acabou. Ele não renova, ele não faz isso aqui, ó. Como que a gente faz isso aqui então? Como que a gente recicla a energia? Eu gasto ela, mas ela volta para dentro de mim, muitas vezes muito mais forte do que eu gastei. Tem duas formas. Primeiro, quando a gente se conecta com a caridade, a caridade é uma fonte geradora de energia. Eu nunca canso de falar isso para vocês. O dia que você estiver pior fisicamente, emocionalmente, vai fazer o bem. Ainda que você tenha que ir arrastado, mas vai. Faz o bem. Vai visitar um asilo, vai ligar para alguém que você gosta, vai fazer uma manifestação de bem na sua vida. Organiza uma campanha, mesmo que você está morrendo, mas faz isso. Por quê? Porque você vai receber energia. Vai receber. Lembra da fala do Chico? Quem faz o bem, coloca em movimento as forças da alma. E segundo, Deus é fonte primária de energia. Mas eu tenho uma dificuldade de visualizar Deus, assim, eu não tenho muito hábito, sabe? Olha uma flor. Olha um passarinho. Olha o céu. É através da criatura que a gente percebe a grandeza do Criador. Irmãos, a natureza está aí para nos inspirar. E nesse momento de pandemia, por que você acha que ela ficou tão bela? Só não entende quem não quer ver. Ela ficou tão bela para que a gente pudesse acordar. Falar, olha, acorda. Eu estou te dando a oportunidade de fazer o bem, porque sempre tem alguém pior do que a gente. Sempre tem alguém pior do que você. E segundo, eu estou te dando a oportunidade de se conectar com o Criador. Olha a natureza bela te chamando a atenção. Olha um passarinho que vem cantar na sua janela. Mas às vezes você nasce esses pombinhos aqui fazendo essa sujeira, essa árvore que cai as folhas. E é Deus se manifestando de alguma forma para tocar teu coração, para você ver na sensibilidade de uma pequena criatura a grandeza que existe. Vocês entendem? É isso, né? Bom, meus irmãos, eu separei aqui para vocês uma frase da Joana de Ângeles para a gente praticamente encerrar, né? Como o tempo passa rápido. Que acho que diz muito sobre a nossa necessidade de crescimento, né? Se você ao longo desse estudo se olhou e se sentiu talvez como culpado, até de ficar propagando mensagens ruins, alimentando medos e angústias próprias, preste atenção nessa frase de Joana de Ângeles. Para mim, a mais linda de todas, uma das frases mais lindas da doutrina espírita. Não vou nem falar da doutrina espírita, né? De um ser espiritual, né? Diz assim: o ser consciente. O que é o ser consciente? É aquele que sabe por que está aqui. Sabe por que está aqui. Você é um ser consciente?
Você sabe por que você está aqui? Não sei, Eduardo. Sabe sim. Você entrou nesse barquinho, agora você sabe por que você está aqui. Por quê? Porque eu quero ser maior, porque eu quero ser melhor. E assim eu vou encontrar a felicidade com mais constância e eu vou sofrer menos. Vou sofrer menos. Então, o ser consciente que já despertou deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. O que é isso? Partindo do ponto inicial da minha realidade. Eu sei que eu não sou grande coisa. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. Mas esse sou eu. Eu não quero ser o Chico de uma vez. Eu não quero ser o meu vizinho. Eu não quero ser a pessoa lá do centro que é tão evoluída. Não. Eu tomo conhecimento do meu tamanho. Então o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. É esforço. É esforço, meus irmãos. É um dia de cada vez. Tem dia que a gente está mais chuezinho, né? Mas tem dia que a gente está luminoso. E nesses dias a gente tem que caprichar para fazer o bem, para modificar a atmosfera do nosso ser. É o dia em que a gente se encoraja para ligar para aquele parente que a gente ficou mal resolvido. O dia que a gente se entusiasma para dar início num sonho. Ou que a gente está lúcido o suficiente para pôr basta numa situação que tem me feito sofrer. Dias bons existem para isso. Dias ruins, entre aspas, existem para recolhimento, né? É como as estações da natureza. Olha a natureza inspirando de novo. Tem verão, primavera, outono e inverno. Outono e inverno são tempos de recolhimento. E todo mundo tem outono e inverno na vida. Não é porque a árvore perde todas as folhas que logo ali ela vai deixar de florescer novamente. Calma, cada estação ensina algo. E aí diz assim: somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara e sem deterioração. Então, o encontro com Cristo se dá sem máscara, porque você não precisa usar máscara para você se encontrar com Ele. A gente às vezes usa máscara no trabalho, na relação com o familiar, no centro, né? No centro todo mundo fala tão manso, na igreja, né? Mas para Jesus não, Ele sabe exatamente quem você é. Então você tem que se portar da forma como você é. Por isso que Ele dizia: vinde a minhas criancinhas, porque a criança ela é o que ela é. Então, todas as vezes que você fosse referir a Jesus, que você fosse encontrar com Ele, vá com a pureza de uma criança, sem querer convencê-lo de uma coisa que você ainda não é. Então, Joana de Ângeles diz: somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa. Opa, deixa eu ver quem eu sou, onde estou, por que estou, como estou. Disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Opa, o que é deterioração? Sem se julgar com culpa, sem se autoflagelar. Sabe, tem gente que se olha e aí descobre que está cheio de defeito. E aí sabe o que faz? Não se olha mais. Aí vai assistir um Big Brother, aí vai assistir um jogo de futebol, aí vai beber uma cerveja, aí vai fazer todas essas outras coisas, que eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas sabe para quê? Para fugir de si mesmo. Porque não consegue ficar consigo mesmo. Porque toda vez que fica consigo mesmo, quando se olha, vê uma coisa que não gosta. É claro. Claro que vê. Uai, você acha que tudo que eu olho para dentro de mim eu gosto? Não. Tem muita coisa que tem que crescer, que tem que melhorar. Mas quando eu percebo que o poder de ser feliz está nas minhas mãos, que é escolha, é querer ser diferente, é querer fazer diferente. Eu tenho esse poder nas minhas mãos porque Deus me concedeu. E quando eu consigo vencer a mim mesmo, vencer as minhas más tendências, eu fico mais feliz. Isso é a coisa mais gostosa do mundo. É sopro de vento no fim da tarde, é perfume de flor, é canto de passarinho. Vocês entendem? Então,
olha aqui, agora é a frase mais linda dentro desse contexto. Então ela diz assim, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, presta atenção, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. E fez-se a luz. Que coisa mais linda do mundo! O ser consciente não se julga, porque a gente não deve julgar ninguém, nem a nós mesmos. Somos seres em construção. Para de ser tão cruel com você, irmão, irmã. E nem se julgue bom demais, porque qualquer um desses dois extremos você está errado. Apenas aceite sua condição de ser em evolução. Então, não se julga, nem se justifica. Ah, não, mas eu fiz aquilo lá porque fulano fez aquilo comigo antes. Não, gasta sua energia com isso não. Faz isso não. Não se acusa. Ah, mas eu sou uma lástima. Eu não tenho jeito não. Errei de novo. Eu mereço esse sofrimento. Não. Merece não. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece evoluir, crescer. Um dia ser como Jesus. Nem se culpa. Apenas descobre-se. Eu sou o Eduardo. Desse tamanho que eu sou hoje mesmo. Nem maior, nem menor. Mas amanhã, numa manhã bem breve, eu vou ser um pouquinho maior do que eu sou hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. Ô Eduardo, mas você fala que Jesus está com você às quintas-feiras, para a gente vir encontrar Jesus. Isso aí não é vaidade mais, não? Não é nada. Ele disse isso. Ele estaria comigo e com você, desde que a gente estivesse buscando. Não é porque a gente é especial. Para Ele é, mas é muito mais por misericórdia, por vontade manifestada de crescer. Se você acha que você quer ir até Jesus, você não imagina o quanto Ele quer ir até você. Você não imagina as entrelinhas da tua vida que Ele tem utilizado para falar com você, para despertar em você um novo ser, um novo eu, para se tornar amigo dele. Então, ouça essa voz, dê essa chance, dê chance a essa amizade, deixa nascer, compreende a missão, se refaz, olha para dentro de você, como diz o Ano de Ângeles, descubra-se, nem maior, nem menor, mas olha, uma vontade tão grande do ar de ser melhor. É isso. É isso. Não deixe para amanhã. A felicidade é hoje. E eu quero encerrar nossa fala de hoje com uma mensagem. Por um acaso também eu li, um pouquinho antes da live, abri o Fonte Viva. E olha que mensagem linda que caiu. Diz assim: eia agora. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Livrinho de Chico, né? Por Emmanuel. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente, plantada agora, é uma garantia da produção valiosa no porvir. Ei, irmão, planta agora. Planta. Talvez vai demorar um tempinho para você colher, mas a hora que você menos esperar, a chuva cai e você está colhendo. É isso. Plantar é um gesto de fé. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se o teu coração está em paz, depois dessa live,
Olha, e se você tem alguma pendência com alguém, termina essa live, manda uma mensagem para essa pessoa. Ah, mas foi ela que errou. Ah, mas faz tanto tempo que eu não converso, o que será que ela vai pensar de mim? Não importa. O que importa é o que você vai pensar de você, da tua intenção, da tua vontade de reconciliar. Ou às vezes não tem nada para reconciliar, não. A gente simplesmente se afasta. Manda uma mensagem. Se puder ligar, melhor. Mas refaz os laços. Reconstrói. Às vezes a gente se afasta das pessoas que a gente ama ou que foi tão importante para nós por situações tão pequenas. Esquece que aquela relação muitas vezes ofereceu tanto. E às vezes num dia em que deixou de oferecer, que machucou, que decepcionou, a gente rompeu. Não. Já pensou se Jesus fosse romper com a gente todas as vezes que a gente o decepcionou? A gente nunca decepciona Jesus porque ele não se decepciona conosco, mas todas as vezes que a gente agiu contrariamente ao que ele ensinou, então faz que nem ele. Se te propões a auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. Ah, vou esperar a pandemia passar para eu fazer o bem. Para! É agora. O bem é dentro do teu lar, irmão. O bem está na forma de você tratar sua esposa, de você tratar sua mãe, seu marido, seu filho, seu vizinho. É aí que o bem mora. A dádiva tardia tem gosto de fel. O que significa isso? Que se a gente deixar para depois, o bem que a gente podia fazer agora vai ter o sabor amargo do arrependimento. Ei agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. É isso. Deixar de fazer o bem é a gente rasgar o que tem de mais precioso que Jesus nos ofereceu, que Deus nos ofereceu, que é o nosso tempo. E olha, irmãos, a gente que está nesse barquinho, estamos tendo talvez a oportunidade mais importante das nossas encarnações. Nunca estivemos tão lúcidos para fazer o nosso espírito crescer. Então aproveita. Deixa as coisas pequenas para trás. Olhe com outros olhos aqueles que te machucam. Talvez muitos deles que estão dentro do seu lar. E às vezes a sociedade fez com que você criasse uma expectativa muito grande sobre eles, principalmente sobre pai, mãe. São irmãos. E sabe, cada um tem seu tempo. E eu vi uma frase do Padre Fábio que eu achei linda. Que ele disse assim, ó: amar é viver o tempo do outro. E é verdade. Amar é viver o tempo do outro. Sabe o que significa isso? Significa que muitas vezes é a gente não querer condicionar a forma do outro agir. Essa semana uma irmã entrou em contato comigo, né? Falando de uma situação muito triste que envolvia a família, os pais, né? Um gesto muito triste do pai, principalmente. E ela muito, com razão, muito angustiada, com ódio, com raiva. Eu falei, minha irmã, para de olhar ele como um pai. Olha ele como irmão, como um espírito assim como você, que traz suas necessidades, suas dificuldades na alma. Oferece ajuda. Escuta, eu sei que você está fazendo isso, mas talvez você esteja precisando de ajuda. Ninguém resiste ao poder do amor. Faça isso, viu? O tempo da felicidade é hoje. Então, pensando nessa mensagem, eu quero encerrar a nossa conversa de hoje com uma canção chamada O Tempo Não Espera Ninguém. Fecha teus olhos. Reflete na mensagem dessa canção. Quando será que a vida
vida vai ser boa. Quanto tempo perdido esperando à toa. Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Será? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para este lugar. Sentido, verdade, destino, porquê e onde a gente quer chegar. Atenção! A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, inclusive agora. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere para dizer que ama. Não espere para se apaixonar. Não espere para matar saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Não esqueça, aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Então, faça hoje. Cresça hoje. Aproveita essa oportunidade de viajar junto a Jesus que você está tendo para se fazer um novo eu. Afinal de contas, o ser que quer crescer não se culpa, não se julga, não se condena, apenas se descobre. E do fundo do meu coração, espero que nossas viagens estejam te ajudando a descobrir a tua melhor versão. Muita luz, muita paz, que Jesus esteja no teu lar, te abençoando, te protegendo, te amparando. Obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração. Se você puder nos ajudar a espalhar essa mensaginha, seja enviando para alguém que você ama, seja compartilhando aí no seu Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a essas palavras que não são minhas, são do Cristo. Tá? Um beijo no seu coração, muita paz, muita luz, uma semana maravilhosa para você. Obrigado pela sua companhia. Jesus, obrigado pelo privilégio de poder viajar contigo mais uma noite. Fiquem com Deus.